Graça e paz, irmãs, graça e paz, irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude nesta noite a cultuá-lo como ele merece, como digno ele é. Eu quero convidá-los a orar nesse momento, clamar a Deus para que ele venha fazer presente aqui, seja na igreja, aí na sua casa, nesse momento de reunião onde nós estamos agora, possamos em um só pensamento adorar ao Senhor, buscar a vontade dele para as nossas vidas e celebrá-lo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, tua glória e teu louvor, nós aqui estamos e somos muito agradecidos a ti pelo dia de hoje. Muito agradecidos ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos, mesmo que de forma virtual. O Senhor tem dado para nós esta oportunidade de juntos, em um só pensamento, buscar a Ti. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Tenha piedade de nós, Senhor. Pai Santo, abençoa o culto de hoje. Tudo que for feito aqui, seja para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor. Abençoe nossas vozes, abençoe as orações, os louvores, a meditação na palavra. Tudo seja feito para Ti. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Meus amados, como estamos sujeitos, né, às ordens do decreto, seja ele municipal ou estadual, aguardamos aí novas informações sobre como será essa próxima semana. A liberação para a participação de cultos presenciais ou não. Então, por enquanto, vamos caminhar com aquilo que sabemos, né? Então, amanhã, das 2 às 6 da tarde, eu estarei aqui na igreja de plantão. Na quinta-feira, nós temos às 8 horas da noite, nosso culto de doutrina. No domingo pela manhã, 9 horas até às 10, Escola Bíblica Dominical para jovens e adultos. Das 10 às 10h30, Escola Bíblica Dominical do Ministério Infantil. E às 19h30 até às 20h30, nosso culto de louvor e adoração. Se o Senhor nos permitir, poderemos nos reunir e juntos, presencialmente aqui no templo, celebrar a ceia do Senhor, pois é o primeiro dia, ou o primeiro domingo, aliás, né, o primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia e domingo que vem é Páscoa. Então, mais um motivo para buscarmos ao Senhor em reverência e humildade e celebrarmos a Ele também. Por enquanto, não temos essa definição se poderemos nos reunir presencialmente. Então, aguardem aí os próximos passos. Eu tentarei avisar toda a igreja sobre a sequência de nossa celebração. Se não, se preparem aí em seus lares. Preparem os cálices com o suco de uva, as porções de pães necessários para que todos possam participar. Meus amados, nós hoje tivemos, né, notícias trágicas sobre aqui na região de Catalão e os desastres que aconteceram. As mortes que aconteceram ali no pedágio indo para Campo Alegre. Que Deus tenha piedade daquelas famílias que perderam seus entes queridos e possa proteger a todos nós dessas situações adversas. Quero convidar você a orar nesse momento, clamar a Deus por livramento, clamar a Deus por cura. Nós temos irmãos, temos familiares, pessoas queridas que estão sofrendo por enfermidades. Então precisamos clamar por cura, precisamos clamar sobre a vida das autoridades constituídas para que elas façam um bom governo, precisamos clamar pela igreja. A palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 22, verso 34, nos diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. As palavras de Davi, muito coerentes para a época que estamos vivendo.
Precisamos de forças para continuarmos buscando ao Senhor, para continuarmos tendo uma vida digna aos olhos de Deus, para continuar lutando. Não podemos perder a esperança. É o Senhor, o nosso Deus, quem aperfeiçoa, quem prepara, quem nos ajuda a trilhar o caminho que Ele escolheu para nós. Então, nessa reverência, possamos orar agora e clamar ao Senhor para que prepare mesmo o caminho, que fortaleça mesmo nossas pernas, que dê para nós força, uma fé renovada, uma condição de avançarmos para a glória do Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Ó Pai, queremos também clamar a Ti sobre a vida dos familiares, daquelas pessoas que estão de luto. Ó Deus, aqueles que morreram por acidentes, aqueles que morreram por doenças, aqueles que morreram por causas naturais, que o Senhor console os enlutados, que o Senhor visite, que o Senhor, meu Deus, manifeste a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz neste momento. Clamamos sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor, meu Deus, traga cura, traga salvação, seja por qual sorte de doenças. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor. Pai amado, te pedimos que o Senhor fortaleça as nossas forças, que o Senhor, meu Deus, nos dê condições de avançarmos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, coragem, que o Senhor renove a nossa fé. Visita a igreja, Senhor, nesta noite. Visita cada irmã, cada irmão que participa deste culto, seja agora ao vivo, seja posteriormente. Ó Deus, que o Senhor seja sempre o centro, seja sempre a nossa causa, seja sempre o nosso alvo, que do Senhor venha sempre a nossa salvação. Visita, Senhor, meu Deus, também os líderes, aquelas autoridades que foram constituídas pelo Senhor. Visite, Senhor, meu Deus, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente. Visita, Senhor, meu Deus, os senadores. Cada autoridade, seja ela civil ou militar, que foi constituída pelo Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa visitar e abençoar. Dê, Senhor, meu Deus, discernimento. Dê, Senhor Jesus, condições para que eles façam um governo justo, que abençoe o teu povo, que traga, Senhor Jesus, glórias para o teu santo nome. Pai amado, abençoe as crianças, abençoe os idosos, abençoa, Senhor Jesus, o teu povo. Nos faça arrepender de nossos pecados, nos faça, Senhor, arrepender de nossas falhas, nos faça buscar o perdão e a salvação no Senhor. Fica conosco no decorrer deste culto, e que tudo seja feito para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero passar a palavra agora ao Ministério de Louvor, vai dar continuidade a essa parte do culto. Isso. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Vamos louvar ao Senhor com uma canção que está ali no Cantor Cristão, de número 385, que nos convida a louvar e exaltar o nosso santo e maravilhoso Deus nesse momento. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo,
cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificar. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Exaltado e glorificado seja o nosso Deus. Meus irmãos, o Senhor, pela sua infinita e grandiosa graça, Ele levou sobre si os nossos pecados naquela cruz. E por esse motivo nós devemos nos alegrar verdadeiramente, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e Ele está conosco, e nós temos a possibilidade, a oportunidade de andarmos lado a lado com Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Então vamos cantar nesse momento essa canção que diz com muita alegria que o Senhor, pela sua infinita graça, nos salvou. Amém? Quem quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, e sou liberto enfim.
eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que toda iniquidade, é revelação do amor do Pai. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem uma tremenda graça, uma maravilhosa graça, Pai. Porque o Senhor se entregou por nós, meu Deus, mesmo sem ter nenhum pecado, mas o Senhor levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, nossas transgressões, Pai. O Senhor pagou por elas mesmo sem ter cometido nada, meu Pai. E nós te agradecemos porque através do teu sacrifício nós estamos livres das amarras do pecado, meu Deus. Nós estamos livres de tudo aquilo que nos afasta de ti, meu Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigada pelo teu sacrifício, Pai. E porque o Senhor nunca nos deixou, Pai. O Senhor nunca nos deixará, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, estamos caminhando junto com Paulo e hoje nós vamos dar prosseguimento sobre como que Paulo foi aceito e foi usado por Deus dentro da comunidade cristã. E falando em comunidade cristã, nós iremos falar sobre uma comunidade em especial e clamar a Deus para que nossa igreja também seja conforme a igreja aqui que iremos ver hoje. Então te convido a ler junto comigo Atos capítulo 12, verso 25 até 13, versos 12. A palavra do Senhor diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que, agora, a mão do Senhor estará contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Nós vemos que Barnabé e Saulo retornam da sua viagem, que eles tinham feito para Jerusalém, a fim de levar os recursos financeiros, as ofertas, pois os cristãos em Jerusalém e a própria região passaram por grande fome. E eles coletaram ofertas em Antioquia e levaram para Jerusalém. Ao retornar de lá, trouxeram João Marcos. João Marcos é primo de Barnabé e João Marcos também foi o emanuense, né? O amanuense de Pedro. Ele foi auxiliar de Pedro. E João Marcos, tudo indica que ele também conhecera Jesus e fora, de certa forma, discípulo de Jesus quando Jesus ainda estava vivo, antes da crucificação. Mas o foco aqui não é João Marcos nesse momento, e sim esta igreja de Antioquia, uma igreja capaz de
levantar ofertas e enviar para socorrer os irmãos necessitados. Nós trabalhamos isso domingo passado. Mas esta igreja é mais do que dinheiro, é mais do que finanças. E eu quero convidar os amados a observar isso e ver se essa igreja se encaixa junto com a nossa e se nós podemos trabalhar e clamar ao Senhor para que nossa igreja aqui em Catalão seja como a igreja em Antioquia. É necessário vermos alguns antecedentes, ver algum panorama sobre a própria cidade de Antioquia. A cidade gabava-se de uma mistura de culturas, de grupos étnicos, de grupos religiosos. Eles tinham também uma grande e substancial população judaica. Inclusive, Joséfo diz que houve grande incentivo para que os judeus migrassem para Antioquia também. Sobre o lado romano, o general Pompeu fizera de Antioquia a capital da nova província da Síria. E Júlio César pegou então esta Antioquia e a elevou ao nível de cidade autônoma. As cidades chamadas de Antioquia eram várias. Então precisamos contextualizar qual Antioquia é esta. Esta daqui é a Antioquia da Síria, pois no relato da história nós temos mais de 15 Antioquias, tá bom? Então esta daqui é a Antioquia da Síria. Essa cidade, na época de Cristo, possuía uma população, uns dizem 250 mil pessoas, outros elevam para 500 mil pessoas. Então vamos ficar dentro desse intervalo, 250 a 500 mil pessoas, 2,5 vezes a 5 vezes a cidade de Catalão. Essa população, junto com esta cidade, tinha um grau de importância muito grande nesta época da história. E Antioquia da Síria era considerada a terceira ou quarta cidade mais importante neste momento, perdendo apenas para Alexandria, Seleucia e Constantinopla. Então, entre Alexandria, Seleucia, Constantinopla, estava também Antioquia. Antioquia era um caldeirão clássico de misturas, muitas pessoas, muitas religiões podendo ser pregadas, muita gente de todo lado, muito grupo social e cultural distintos uns dos outros, mas tudo misturado. Não surpreende que, uma vez em Antioquia, os discípulos começassem a pregar a palavra. Os discípulos de Jesus começassem a pregar a palavra. Nós vemos que, por causa da perseguição do próprio Saulo, ali em Atos 7, nós vemos a questão da morte de Estevão, houve este espalhamento, né? Houve essa diáspora, houve esta grande migração e fuga de cristãos. E muitos foram para Antioquia. E ao chegarem em Antioquia, eles viram essa cidade grande, misturada, cheia de oportunidades, cheia de liberdades e cheia de necessidades de ouvirem a palavra de Cristo, a palavra que salva e a palavra que liberta. Os cristãos, eles estavam pregando a palavra, estavam vivendo a palavra, viviam o Messias e anunciavam o Messias. Eles não somente agiam, mas percebiam que, através deles, o Espírito Santo estava trabalhando. Então eles iam abençoar, mas neste ir, eles percebiam a bênção de poder ser usados, de poder cooperar com o Espírito Santo, pois este poder que lhes impulsionava a pregação, eles tinham plena convicção que era o Espírito Santo.
E isto alimentava cada vez mais a fé, alimentava cada vez mais a sua vontade de trabalhar para o Senhor. Nesse trecho do capítulo 13, os versos de 1 a 12, nós vamos ver pelo menos 4 referências diretas ao poder do Espírito Santo. Então, Antioquia é uma igreja que o Espírito Santo está agindo e o povo está percebendo. Uma igreja que o Espírito Santo é percebido. Eles oravam, jejuavam e o Espírito Santo agia e eles percebiam. Então, tinha oração, tinha jejum e tinha comunhão. Os discípulos, sejam eles gentios, sejam eles judeus, mas os discípulos de Cristo sabiam que o mais importante era que nós temos a esperança e a confiança da salvação em Cristo Jesus, pois mais do que uma herança de sangue, mais do que um DNA, mais do que uma árvore genealógica, a esperança e a salvação em Cristo Jesus é superior a isso tudo. Então eles se percebiam salvos, sabiam quem eram e levavam essa salvação aos outros. Antioquia da Síria, essa que nós estamos trabalhando, ela estava localizada, situada nas margens do rio Orontes. E ela se distanciava de 400, 450 quilômetros, alguns falam 480 quilômetros ao norte de Jerusalém. Então não era uma viagem fácil, rápida, de Jerusalém até Antioquia. Era um trecho demorado e também complicado de se passar. Antioquia era uma igreja inédita. Nunca na história houve uma igreja como Antioquia. Uma igreja que era composta de judeus, de gentios, de pessoas que buscavam a Jesus, pois acreditavam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. N.T. Wright diz assim: no antigo Oriente Próximo, a ideia de uma única comunidade atravessando barreiras tradicionais de cultura, de gênero, de etnia, de grupo social, era algo que nunca se ouvira. Um novo tipo de família passou a existir e o seu foco de identidade era Jesus. E o seu modo de vida era moldado por Jesus. Sua marca distintiva era o comprometimento com a fé em Jesus. E quando Barnabé chegou em Antioquia e viu como que os cristãos lá estavam, ele se alegrou. Gerald, Ralph e Daniel, no dicionário de Paulo e suas cartas, eles dizem o seguinte: Antioquia era uma cidade enorme, rica e cosmopolita, onde barreiras de religião, raça e nacionalidade eram facilmente transpostas e onde a tolerância era motivo de orgulho. Antioquia era a base de operação perfeita para a difusão do cristianismo. Então, Antioquia, além de ter todas estas pluralidades, também tinha esta qualidade como marco cívico, que é a tolerância, respeito. Havia tolerância. Certos grupos queriam viver de uma forma, queriam cultuar os seus deuses, havia tolerância em Antioquia. J.D. Douglas, ele diz: a natureza enérgica dos cristãos de Antioquia foi demonstrada na maneira em que foram enviadas ajudas para a igreja-mãe de Jerusalém, quando a fome se abateu. Era apropriado que a cidade onde foi fundada a primeira igreja cristã gentia, e onde os cristãos receberam seu nome característico, talvez sarcasticamente, fosse berço das missões cristãs ao estrangeiro. Jerusalém, aparentemente, era muito tradicional,
Mas Antioquia era plural. Então, não é de se estranhar que o Espírito Santo faça sua base missionária, o início das missões, as missões cristãs, aqui em Antioquia. Aliás, o nome cristão, nós vimos isso domingo passado, é um nome que no início era pejorativo, era algo que tentava produzir vergonha em quem recebera esse nome. Mas com o passar do tempo, aquilo que era vergonha para os homens, aquilo que era loucura para os homens, demonstrou-se sabedoria de Deus, demonstrou-se louvor ao Senhor. E hoje o nome cristão, para nós, é o nome que nos caracteriza como seguidores, como pessoas que querem viver fielmente à vontade de Jesus. Uma última citação é da Bíblia de Estudos de Aplicação Pessoal, que fala assim: entre as pessoas que vemos em Antioquia, nós temos Barnabé, nós temos Simeão, nós temos Lúcio, lá da cidade de Cirene, que fica ao norte da África. Simeão é chamado de Níger, e Níger quer dizer negro. Então isso poderia refletir a cor da sua pele, ou em termos mais pejorativos, sobre a região de onde ele deveria ter vindo, da África. Manaém, que foi criado, não é irmão de criação de Herodes Antipas, então ele vem da corte. E nós temos também Saulo, um rabino judeu, altamente instruído, e que era o quê? Cidadão romano também, direito de nascença. As diferenças sociais, geográficas e raciais destes indivíduos mostram que o Espírito de Deus tinha estado trabalhando rapidamente sobre uma ampla região geográfica. O Evangelho não tinha apenas chegado a estas regiões, mas também o Espírito de Deus usava a Antioquia cosmopolita para reunir uma equipe diversificada para a próxima fase da expansão do reino de Cristo. Que igreja sensacional, que igreja brilhante, uma igreja que ajuda, uma igreja que é tolerante, uma igreja que acolhe, uma igreja que tem essas pessoas das mais diferentes classes sociais, que não faz discriminação por causa do sexo, que não faz discriminação por causa do DNA ou da região de onde vieram. Uma igreja onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo ministra, onde as pessoas conseguem perceber o Espírito. Você não quer participar de uma igreja assim? Não é esta a igreja que nós desejamos ter, que nós desejamos participar? Uma igreja como a igreja de Antioquia, uma igreja que serve a Jesus, a ponto de ser chamada cristã, aquela comunidade que a sociedade observava, e olha que havia muitos tipos de sociedades, muitos tipos de grupos religiosos, havia os ocultistas, havia os separatistas, havia aqueles que defendiam a nacionalidade, tinha grupo de tudo quanto é jeito, mas como a igreja não tinha. E alguém de fora olha e diz, ali eles querem ser como Jesus, querem seguir a Jesus fielmente, esses são os cristãos. Uma igreja que é tolerante, tolerante não com o pecado, mas tolerante em aceitar ali a pessoa que está buscando arrependimento. A pessoa que entende que a vida que está vivendo é uma vida que o Senhor não aprova. Então ela quer ajuda para se libertar dos seus vícios, para se libertar dos seus maus caminhos, para se libertar dos seus pecados e receber perdão. Então a Antioquia era uma igreja assim. Se chegava uma prostituta e queria deixar, a prostituição, a igreja lhe dava o apoio. Se chegava ali um ladrão, se fosse até mesmo um assassino, pois lembremos que o próprio Saulo lá estava.
A igreja acompanhava essa pessoa até que essa pessoa ficasse curada. Não queremos estar numa igreja assim, numa igreja que não discrimina, numa igreja que não faz acepção de pessoas. A igreja que não discrimina, mas que quer ajudar ao outro a também ser perdoado, a também encontrar a Cristo, a ser transformado como Cristo Jesus. Uma igreja que é capaz de boa vontade, botar a mão no bolso, tirar dinheiro e falar: está aqui, abençoe o necessitado. Uma igreja que é família, uma igreja que vive em amor. E falar em família e amor nesse contexto como diz N.T. Wright, significa viver uma vida familiar compartilhada, com obrigações e apoio mútuos, aonde você ajuda e também é ajudado. Uma igreja missionária. Quem não quer fazer parte de uma igreja assim, meus queridos? Eu quero fazer parte de uma igreja assim. E eu creio que você também quer. Que a primeira igreja batista em Catalão se transforme assim. Seja assim. Mas, mais do que desejarmos participar de uma igreja assim, nós precisamos desejar ser uma igreja assim. Porque é muito fácil darmos uma de egoístas e querermos somente o venha a nós, né? Somente receber, somente explorar. Mas nós não somos chamados para sermos exploradores uns dos outros. Nós somos chamados para amarmos uns aos outros. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, versos 34 a 35, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão do amor dentro da igreja não tem que ser o meu amor próprio. Não tem que ser amar ao próximo como eu me amo. Não, tem que ser amar ao próximo como Jesus me amou. Até nisso, até na correção da posição sobre como nós devemos amar a nós mesmos e aos outros, Jesus Cristo se importa. E ele diz mais em João capítulo 13: quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, todos conhecerão vocês e dirão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Nós precisamos amar com um amor altruísta, com um amor que não deseja algo em troca, porque se deseja algo em troca não é amor, não é. Nós precisamos amar porque Cristo nos amou primeiro, porque Deus é amor e o amor está dentro de nós. Por que não podemos ser assim? E eu creio que podemos ser assim. Podemos ser uma igreja que busca o Espírito Santo, que jejua, que ora, que lê a palavra, que tem comunhão. Nós podemos ser, se nós permitirmos, o Espírito Santo fará isso conosco. Então, vamos observar mais atentamente a nossa realidade. O que está faltando na nossa igreja para sermos como a igreja em Antioquia? E será que não deve começar por mim, por você? Não deve começar por nossas ações? Nós precisamos também ser uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que protege, uma igreja que ajuda. Não podemos só esperar receber, nós temos que dar. Aliás, o Senhor Jesus, no livro de Atos, capítulo 20, verso 35, diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Ah, mas nós não vamos conseguir não. A sociedade é difícil demais, falta recurso, a gente precisava ter mais gente sábia aqui, precisava talvez até de um outro pastor, né? Quem sabe?
Certa feita, Israel estava diante da terra prometida e mandou espiões para analisar aquela terra. E de 12 pessoas, somente 2 disseram: nós vamos conseguir. 10 disseram: não vai dar certo. Nós nunca chegaremos lá, nunca conseguiremos. Mas 2 disseram: nós conseguiremos. Se o Senhor estiver conosco, nós conseguiremos. Números, capítulo 14, versos de 6 a 8, no relato de Josué e Calebe, nós podemos observar a fala, né, deles, aonde eles dizem assim: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Então, para a nossa igreja ser como a igreja de Antioquia, nós precisamos fazer com que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor enxergue aqui pessoas que intercedam, pessoas que querem proclamar o nome do Senhor Jesus, pessoas que querem abençoar, ser como Jesus. Nós precisamos clamar para que o Senhor Jesus faça parte desta comunidade. Nós queremos uma igreja como a igreja em Antioquia, então vamos ser uma igreja como a igreja de Antioquia era. Dependente do Espírito Santo, confiante no poder de Cristo para continuar a obra. Posteriormente, Paulo vai escrever aos Efésios. Efésios capítulo 5, verso 25 e 27, 25 a 27, aonde Paulo vai dizer: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem fez a igreja foi Cristo Jesus. Hoje estamos aqui congregados nesta igreja, aqui em Catalão, a igreja local, não é? Nós trabalhamos isso quinta-feira atrasada. Então, a igreja, esta comunidade de pessoas reunidas, buscando adorar ao mesmo Deus, buscando compartilhar a mesma fé, esta igreja, não só aqui em Catalão, mas todas as igrejas foram feitas, constituídas por Cristo Jesus. E a igreja verdadeira é esta que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem vai transformar esta igreja, a primeira igreja batista aqui em Catalão e todas as igrejas, é o dono da igreja, é o fundador da igreja. É Cristo Jesus, Ele que começou a obra, Ele que nos pegou, Ele que nos salvou, Ele que está nos transformando e vai nos entregar puros, limpos, como a noiva desejada. Ah, meus amados, se a gente parasse de lutar com as nossas próprias forças e lutássemos mais com o poder do Espírito Santo, com a transformação do Espírito Santo, Atos 13, de 1 a 12, pelo menos 4 referências diretas à ação do Espírito Santo. Nós percebemos a ação do Espírito Santo aqui em nossa comunidade? Quando foi que você percebeu a ação do Espírito Santo na sua vida? Você falou assim: isso daqui só pode ter sido Deus. Aleluias, o Senhor respondeu minha oração. Aleluias, o Senhor me mandou este sinal. Aleluias, o Senhor quer falar comigo. Qual foi a última vez que você viu a ação do Espírito Santo em sua vida? Ou é necessário a gente sofrer um acidente, capotar o carro 10 vezes, sair ileso, para depois falar que foi o Espírito Santo que nos salvou ali?
o Senhor Jesus está moldando esta igreja. Se eu não posso ajudar, que eu também não atrapalhe. Mas que eu tenha fé que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. Que eu tenha fé que o Espírito Santo de Deus está moldando a gente nesses dias. Está falando conosco nesses dias. E que precisamos ter ouvidos atentos. Que possamos ter um coração obediente para responder à vontade do Senhor. Igreja não é clube social. Não é. Você não compra um título através do seu dízimo. Você não paga o ingresso através das suas ofertas para você ter um bom estudo, para você ter aí um bom louvor. Não é assim que funciona. Aqui é a igreja do Senhor, é casa de Deus, é lugar de transformação de vidas. Antioquia era uma igreja abençoada, ela se permitia ser transformada pelo poder do Santo Espírito e ela proclamava. Veja que eles enviaram a Saulo, enviaram a Barnabé, porque o Espírito Santo mandou. E a igreja aprovou, falou, vamos. Se o Espírito Santo mandou, então nós vamos conseguir. Eles não fizeram planos, eles não fizeram ali cálculos. Não, a primeira coisa que eles queriam saber era, é vontade do Senhor? O Senhor, o Espírito Santo, está mandando começar o trabalho missionário? Então, amém, nós vamos fazer. E eles foram proclamar. Foi Barnabé, foi Saulo, foi João Marcos. E eles foram proclamar o quê? Foram proclamar quem? O próprio nome? Não, eles foram proclamar o nome santo de Jesus. As trevas tentavam a todo momento atrapalhar essa proclamação. Não teve um embate entre Paulo e o mago Elimás? Mas quem prevaleceu? Não foi a palavra ministrada pelo obreiro do Senhor, no poder do Espírito Santo, na fé em Cristo Jesus? E isso cabe a mim e a você também fazer, irmos, proclamarmos até os confins da terra, onde nós pudermos, falar de Cristo Jesus. As notícias aqui na nossa cidade é de que esta madrugada, uma pessoa chegou em um hospital aqui, com 90% do corpo queimado, por causa de uma briga com o seu cônjuge. E dizem, segundo até o momento que eu li, que foi a própria pessoa quem jogou um combustível sobre o seu corpo e atirou fogo. Olha só o desespero. Quantas pessoas estão aí querendo acabar com a própria vida, que não tem alguém que lhe fale de Cristo, que mostre. Porque mais do que falar, é mostrar. Quando perguntaram para aquele cego de nascença, quem foi que te curou? Ele falou, foi Jesus. E eles falaram, quem é Jesus? De onde ele veio? Como que ele obteve esse poder? A pessoa, falou, eu não sei quem é Jesus, eu não sei para onde ele foi, eu era cego até algum tempo. Mas uma coisa eu sei, eu era cego, eu não sou mais. Pois Cristo chegou na minha vida e mudou minha vida. Nós podemos dar o nosso testemunho. Nós mudamos, porque Cristo nos transformou, Cristo nos salvou, Cristo nos perdoou. Estava ali um Saulo, que era um ex-assassino, que era um ex-perseguidor da igreja. Estava ali um Barnabé, que provavelmente deveria ter um passado também que foi transformado. Estava ali João Marcos, que muitos entendem que ele, ao ver Cristo sendo levado, preso, saiu correndo. E ficou até pelado, porque estava enrolado num lençol, largou o lençol para trás e fugiu. Nós precisamos proclamar que existe um lugar onde as pessoas podem encontrar uma comunhão verdadeira. As pessoas podem encontrar a cura em Cristo Jesus.
podem encontrar a paz para o espírito, podem encontrar esperança para o futuro. A primeira igreja batista em Catalão e as igrejas que proclamam o nome do Senhor Jesus podem sim ser como a igreja em Antioquia, se o povo que congrega nesta igreja deixar de simplesmente querer receber e passar também a ser. Nós precisamos ser. E glória a Deus, porque muitos da igreja já são. Muitos da igreja já fazem isso. Mas precisamos ensinar aos outros, aqueles que congregam, aqueles que estão se chegando agora, que todos precisamos, eu, você, todos nós precisamos nos empenhar para sermos mais, para ouvirmos mais do Santo Espírito, para proclamarmos mais de Cristo Jesus até os confins desta terra. Cristo Jesus não foi um mito, não foi uma invenção de homens. Cristo Jesus é real, é transformador, é inclusivo, é amor, é perdão, é misericórdia, é salvação, é esperança para o futuro. A igreja de Cristo não é perfeita. Você chega aqui em Catalão, seja em qualquer igreja que for desse lado da terra, até mesmo em Antioquia, nós vamos ver depois detalhes, confusões, dificuldades, em Jerusalém também. Mas nós estamos em transformação. O Senhor está transformando-nos, caminhando conosco, tendo paciência conosco, nos perdoando e nos transformando, dia após dia, de glória em glória. Que eu e você possamos ouvir o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas, e que nós possamos nos colocar no nosso devido lugar, fazer a nossa parte, sermos obedientes. Betinho contava uma história, quando ele falava sobre solidariedade, dizendo que em uma floresta o fogo começou a se alastrar e os animais estavam fugindo, mas um pequeno pássaro, um beija-flor, ia até o córrego, pegava uma gotinha de água, voltava e jogava sobre o fogo, e ele fazia isso constantemente. E o leão parou e falou: beija-flor, o que você está fazendo aí? Eu estou tentando apagar o fogo da floresta. Mas beija-flor, você é muito pequeno, seu bico não cabe nada. E o beija-flor diz: eu sei que eu não vou conseguir apagar o fogo dessa floresta, mas uma coisa eu faço, a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Talvez eu nunca encontre uma pessoa como a pessoa que hoje veio a falecer, mas as pessoas que eu encontrar, que eu possa falar de Cristo, seja os mais próximos meus, seja os familiares, sejam estranhos, aqueles que tivermos oportunidades, vamos fazer a nossa parte. Não podemos apagar todo esse incêndio da floresta, mas podemos fazer a nossa parte. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor nos transforme. E eu peço que comece comigo, por favor, Senhor. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja, que possamos mais dar do que receber, pois quem dá, dá daquilo que já possui. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, aqui nós estamos e somos muito agradecidos a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Obrigado pela comunidade que hoje nós estamos congregando, por aqueles que estão participando comigo através deste culto nas redes sociais, se forem de outras comunidades, que eles também se alegrem na igreja a qual pertencem, pois todos nós pertencemos a uma igreja só, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do nosso único e suficiente Salvador, a igreja daquele que morreu para nos salvar.
Senhor Jesus, que isso não seja simplesmente da boca para fora, mas que a começar por mim, meu Pai. Nós possamos ser igreja, que possamos proclamar que sim, existe um lugar onde nós podemos encontrar esperança, um lugar onde Cristo nos transforma, nos aceita, nos inclui. Senhor Jesus, seja o nosso Salvador e Redentor nessa hora. Senhor Espírito Santo, que nós possamos compreender mais a sua fala, nós possamos compreender mais a sua vontade. E como igreja, que nós possamos, meu Deus, ser obedientes às suas ordens. Fica conosco, Senhor. Não nos abandone. Seja a nossa fortaleza, seja a nossa força, seja aquele que nos aperfeiçoa, quem nos transforma, quem nos liberta de todo pecado, de todo jugo, de toda ação maligna. E que em nome de Jesus, que a tua igreja avance e que nós possamos ser transformados pelo teu poder. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te traga uma boa consciência sobre o estudo de hoje e nos coloque no nosso devido lugar. Meus amados, estamos chegando ao fim desta celebração. Agradeço muito a participação de vocês. Continuem orando a Deus, não desistam, faça a sua parte, seja um intercessor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se vocês precisarem de mim, entrem em contato, eu estou à sua disposição para ajudar naquilo que eu puder. Que o Senhor nos dê uma semana de proteção, uma semana de paz, uma semana de salvação. Que nós também sejamos pacificadores, sejamos abençoadores daqueles que nos cercam, que possamos ser fiéis ao Cristo que nos salva. Vamos orar mais uma vez, após essa oração estaremos assim encerrados. Santo Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Pai, por poder participar mais uma vez, junto com os meus irmãos, deste culto de louvor a Ti. Nos leve para casa ou nos conserve em nossas casas, aqueles que puderem. Que o Senhor, meu Deus, nos dê uma semana de proteção, nos livra de toda doença, nos livra de todo perigo, nos livra de todo mal. Santo Deus, e nos use também para falar do Teu amor às outras pessoas. Que nós não venhamos a perder essa oportunidade e que possamos, através de nossas vidas, mostrar o poder do Senhor aqui nesta terra. Clamamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.